Aprender e lembrar não são a mesma coisa, mas uma coisa é certa: sem memória não existe aprender, não existe aprendizado. Você, professor, pode dar a melhor aula do mundo, pode usar a melhor didática, a metodologia mais inovadora, os recursos mais modernos, as estratégias assim mais criativas, mas se o cérebro do seu aluno não transformar tudo aquilo, todo aquele conteúdo em memória, em pouco tempo aquela informação vai embora. É como escrever na água ou na areia durante uma ventania. É por isso que, se você ensina, você precisa conhecer o básico, sobre esses aspectos da função cerebral. E hoje, neste vídeo da série Neurociência para quem ensina, você vai entender como ajudar o seu aluno a fixar, a lembrar, a transformar o que você ensinou em memória, em consolidação de conceitos e conhecimento. A memória é o processo cerebral que permite codificar, armazenar e recuperar informações. É um sistema ativo, O cérebro não é um HD que simplesmente armazena informações. O cérebro, ele seleciona aquilo que ele considera importante guardar. E hoje sabemos que nada entra ou fixa na memória sem antes passar pela atenção. Se o aluno está disperso, pensando ali na hora do recreio, ou preocupado com alguma coisa, ou tentando lidar ali com um ambiente barulhento, desorganizado, a informação, ela nem chega a ser codificada. E dentro desse contexto, gente, é impossível, não falar do TDAH. Porque para quem tem esse transtorno, essa dificuldade, ela costuma ser ainda maior, Ela considerando ali o foco e a memória desse cérebro neurodivergente. Depois que a informação ela é codificada, começa um processo de consolidação. Imagine que a memória inicial é como um rascunho feito a lápis, frágil. A consolidação do que foi ensinado, transforma em conhecimento quando o cérebro passa esse rascunho a lápis à caneta, tornando aquele registro mais estável, fixo. Esse processo acontece principalmente durante o sono, e também quando revisitamos o conteúdo, quando revisamos o conteúdo também. Percebe que sempre voltamos a falar sobre a repetição, Um tema presente em todos os vídeos. Quando você revisa uma informação no dia seguinte, você fala ao cérebro: olha, isso é importante, vale a pena guardar. Mas em relação à funcionalidade, o cérebro ele é econômico. Ele não vai gastar energia armazenando tudo. Ele vai guardar aquilo que tem significado. Vamos contextualizar tudo isso assim com 3 perguntas inconscientes, ali dentro de uma analogia do cérebro. Isso faz sentido? Eu consigo conectar isso com algo que já sei, que já aprendi? Isso me emocionou de alguma forma? Então, gente, informações soltas e desconectadas, elas costumam desaparecer muito rapidamente. Por exemplo, datas assim, decoradas, sem contexto, elas podem sumir assim em poucos dias. Mas quando você cria conexões, utiliza exemplos, constrói narrativas, e relaciona o conteúdo, essas datas, ao conhecimento prévio, o hipocampo, que é a estrutura ali fundamental para formar memórias, ela entende que aquela informação merece ser guardada. Agora, só uma pausinha para pedir para você curtir esse vídeo e me seguir por aqui. No próximo vídeo, eu vou mostrar como as emoções podem potencializar ou dificultar a aprendizagem. Você não pode perder. Mas agora, voltando à memória, existem 3 tipos principais de memória. A primeira é a memória sensorial, que dura ali apenas alguns segundos. É o que os seus olhos captam do quadro visual
antes de piscar, ou aquilo que os seus ouvidos registram antes da sua atenção se voltar para outra coisa. Quase tudo se perde nessa etapa, a menos que a atenção entre em ação. O segundo tipo de memória é a memória de trabalho, né? Pense nela como um rascunho mental. É o espaço ali onde você mantém uma informação guardada mesmo, ativa, enquanto você está utilizando essa informação. Por exemplo, quando você lê o início de uma frase e precisa lembrar desse início para compreender o final da frase. Ou durante um cálculo matemático, né? Que você precisa guardar uma informação para encontrar o resultado. Mas essa memória de trabalho ela é limitada em relação às informações. Conseguimos manter ali apenas alguns elementos novos ao mesmo tempo. O terceiro tipo de memória é a memória de longo prazo. É nela que queremos que o conhecimento permaneça. E para isso existem duas chaves importantes: a repetição espaçada, né, e a elaboração. A repetição espaçada não é decorar mecanicamente, significa revisitar o conteúdo em diferentes momentos, né? A revisão, é a repetição entrando novamente nesse contexto todo que envolve a memória e aprendizagem. Cada vez que o cérebro recupera uma informação, ele fortalece os caminhos neurais associados a ela. É a neuroplasticidade na prática. Inclusive, eu vou deixar aqui o vídeo sobre esse tema, neuroplasticidade, para você que ainda não viu, ok? Já a elaboração, ela acontece quando o aluno manipula a informação, quando ele explica com suas próprias palavras, quando ele cria um mapa mental, que não deixa de ser um resumo, quando ele faz relações com outros conhecimentos ou ensina alguém. Porque quanto mais o cérebro trabalha, manipula ou resgata aquela informação que ele recebeu, mais conexões ele constrói. E quanto mais conexões existem, mais difícil fica esquecer. Mais fácil fica de memorizar. E só um detalhe importante para quem trabalha com estudantes com TDAH, gente. A memória de trabalho costuma ser mais frágil, né, nesse cérebro neurodivergente, porque esse rascunho mental, ele desaparece mais rapidamente. Então, nesses casos, algumas estratégias podem ajudar bastante, né? Os recursos visuais, instruções ali de passo a passo, registros, né, escritos, lembretes, são ações oferecidas que mostram respeito à forma como esse cérebro processa a informação, que é uma forma diferente. Então, gente, só para recapitular, aprender não é o mesmo que lembrar, mas lembrar é um dos sinais de que o aprendizado aconteceu. A memória precisa de atenção para entrar, de sono, de revisão para consolidar e de significado para ali permanecer. É preciso criar significado, conectar o novo com aquilo que o aluno já conhece, transformar a informação em experiência, oferecer tempo para que o cérebro consolide o que aprendeu e respeitar também, gente, os limites da memória de trabalho. Porque no fim de uma aula, o que precisa ficar é a decisão do cérebro do estudante de que aquela aula, aquele conteúdo que foi apresentado, merece ser guardado. E se você gostou, deixou o seu like, só está faltando você compartilhar com os colegas.